E bem-vindos a mais um WJ Review. Eu sou o Matos, estou aqui com o Gart. Oi, oi. Com o Gabizo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Com o Hobbs. Eu não tô aqui, tá, gente? Eu simplesmente não existo. Com o Talion. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai comentar o pior, né? Pior mangá. E com o Igaraki. Salve, pesada. Como você pode ter visto aí no título e tudo mais, na thumbnail, nós estaremos falando sobre o mangá Worst, que é a sequência de Crows, né? Que é um mangá publicado de 2001 até 2013, né? Pelo Hiroshi Takahashi, mesmo autor, né? Já que essa é a sequel. E basicamente segue um grupo de adolescentes que lutam para ganhar respeito na escola secundária Suzuran. A escola tem a reputação de ter os piores alunos, delinquente até criminoso. Algo semelhante do que a gente pode dizer o que era o Crows anteriormente. Mas o protagonista ele é diferente. Ele é o Hana, não é o Boya. E eu vou querer iniciar essa conversa sobre o mangá, né? Inclusive, se você já leu o Worst e tá conhecendo a gente pra esse podcast aqui, nós já fizemos um de Crows, mesmo elenco, todo mundo aqui e tal. Só daí procurar no nosso canal no Spotify ou no YouTube, qualquer plataforma que você tá ouvindo a gente, beleza? Procura aí que você acha, tá na descrição também. Mas enfim, o Hana pra mim, eu acho que ele e o Boya são respectivamente as melhores coisas de suas obras, assim. Eu acho que a melhor coisa de Crows é o Boya e a melhor coisa de Worst é o Hana, cara. Eu acho o Hana ele é muito mais, digamos... Eu acho que o Boya ele é muito mais leve, assim, mas o Hana... Eu sinto que o Hana ele é mais respeitoso e ele é mais calmo pra fazer as coisas, sabe? O Boya, se você provoca ele te dá um socão, o Hana não. Cara, eu diria que o Hana é um pouco mais, como eu diria, bem mais ingênuo sobre muita coisa. Eu diria que ele mais valoriza, tipo, uma relação de amizade, sabe? O Boya valoriza a amizade, só que ele é um cara que tá nem aí pra nada. Ele só realmente tá atrás de mulher e é isso. Quando tiver algo pra ajudar, ele ajuda. O Hana, ele participa do conflito ativamente mais do que o Boya. Ele quer mais do que o Boya, mas o Hana, ele tem muito mais uma mensagem de querer ser pacífico do que o Boya. Ele me lembra um pouquinho, comparação boba, né? Ele me lembra um pouco mais o Luffy do que o Boya. Ele é um protagonista muito, muito inocente pra esse mundo de delinquentes, né? Até que tem muita piada envolvendo que, tipo, sempre quando os moleques levam ele pra uma casa, assim, eles botam um pornozão lá e ele, tipo, ele fica com sangramento no nariz, né? É bem engraçado essas piadinhas assim com ele. O Hana também tem um ponto que eu acho que o Boya é mais o delinquente raiz, assim. Ele só quer badernar e tal, não quer nada com nada. Enquanto o Hana é um cara mais contemporâneo, mais dedicado. Eu percebi que o autor resolveu fazer... Muito do que ele pegou, né, de Worst e Crows, ele tentou trazer mais próximo da respectiva época, né? Tanto que agora em Worst os personagens têm um estilo diferente, têm uma forma de falar diferente. E isso fez com que o Hana fosse um cara mais contemporâneo, fosse um cara mais... assim, não tão motoqueiro, digamos assim, né? Se é que a gente pode chamar assim, sabe? Porque o Boya é aquele cara que ele não quer nada com nada, ele só quer badernar e, de fato, Suzuran é um lugar para delinquentes onde eles são rejeitados pela sociedade, digamos assim, né? Enquanto que o Boya, a gente entende por que ele foi rejeitado, o Hana é mais, tipo assim, uma pessoa sem muito acesso às coisas e que gostaria de ir pra Suzuran porque ele não tem muito pra onde ir, já que ele cresceu no meio da floresta e tal, um cara mais humilde. São propostas diferentes, né? Mas os dois são da mesma forma interessantes. E o melhor de tudo é que ambos têm temáticas muito parecidas em tudo, a gente vai falar ao longo do capítulo, né? Até respectivos rivais, respectivos objetivos. Só que existe uma clara diferença ali de proposta, né? O Hana, ele é ambicioso, enquanto que o Boya, ele só quer viver uma vida tranquila. E também o Boya, ele me lembra muito mais um personagem que a gente vai falar daqui a pouco, que é o Guriko. O Guriko, ele é muito Boya. O Guriko é quase... o Guriko, ele me lembra um Boya, mas um Boya mais... mais fechado, né? Tipo, mas ele é mais... não sei se ele é mais desleixado que o Boya, mas ele parece... acho que ele é bem mais, cara, desleixado. Ele é mais mulherengo, eu diria. Caralho. Porque, tipo, o Boya não consegue ninguém, enquanto o Guriko, ele realmente consegue alguém, sabe? O Guriko, eu sinto que as coisas vão mais pro Guriko do que as coisas vão mais pro Boya. Porque a maior parte do tempo do conflito que envolve Guriko, tipo, ele tá de boa na dele e chega 30 caras que querem comprar briga com o Suzuran e vão pra cima dele. Exatamente.
Difícil, ele só compra a briga quando alguém chega, quando alguém, tipo, cheira perto da mulher dele, né? Aí esse cara tá ferrado. Eu não sei se vocês leram o one shot anterior, né? Que tem o Gurico é apresentado como personagem, até pelo Zeton, né? Pela perspectiva do Zeton, que o Zeton Grande. agora tá em Suzuran e tal. E aí introduz o Gurico meio que no finalzinho, assim. Eu até achava que o Gurico seria o protagonista de Worst, né? E no fim das contas não foi o Han, assim, achei bem quebra. E é basicamente uma nova geração de Suzuran, mas é aquela coisa, né? Assim, é uma continuação que poderia durar quantos capítulos fosse, porque Suzuran tá sempre se renovando o tempo inteiro. Então, ter a escolha do Hana, eu acho que é muito mais uma forma de mostrar o que ele aprendeu até agora com o Kraus do que necessariamente uma continuação, porque deveria existir uma continuação, né? Inclusive, quando o Zeton foi introduzido no finalzinho de Kraus, eu pensava, pronto, a gente já tem, sei lá, um amigo do protagonista ou alguém, ou um rival do protagonista pro Rush, né? Porque eu iniciei Kraus sabendo que vai ter o Rush depois e que é alguns anos depois. Mas não, né? A gente já começa com um Zeton completamente diferente, inclusive. Eu demorei um pouquinho pra identificar que era ele. O Zeton no Kraus, ele é mó robótico, cara de panaca, assim. Aí passa 2 anos, o cara fica desleixadaço. Mano, o Zeton, ele fica muito chato. Tipo, o cara fez 1000 em real, velho. Ele fica muito chato. Eu gosto muito dessa versão dele de ser mais desleixado mesmo. Eu acho que é porque é algo que ficou muito presente no Worst, e acho que outros atores quiseram manter uma face do Zeton assim, sabe? E muito do Takashi Hiroshi trabalha muito por geração mesmo. Eu diria que não só a geração entre os personagens, né? O mundo de Worst, que é Toarushi, mas também até os leitores dele que também liam na época. Assim, uma geração do ensino médio se vai em Kraus e uma nova entra em Worst. É basicamente como se o Takashi quisesse que uma nova geração dos anos 2000 pudesse acompanhar os mangás dele, sabe? Mas que ele pudesse ainda aprender com a nova geração como lidar com suas próprias temáticas, na verdade. Já que o Worst tem muitas das temáticas de amizade e lealdade também. Algo que ele sempre manteve em Kraus também. A gente tá falando agora um pouquinho dos personagens de Worst, né? E algo que pra mim, eu acho que sacrificou bastante a minha experiência foi como o autor, acho que ele foi meio apressado nesse início. Tipo assim, a gente tava no volume 4 e já ia ter o 5 contra 5. Então, tipo assim, eu entendi que ele queria que desse pra chacoalhar já esse universo, esses personagens, mas, cara, por exemplo, se você pega volume 4, capítulo 14, cara, tu tem uma galeria de personagens que, tipo assim, tem o Zeton, tem o Randy, tem o Ken, tem o Kazuoshi, tem o Nezaki, tem o Mitsuma, tem o Joe, tem o Ikumi, tem o Hana. Aí tu tem o Kazumitsu, tem o Katsuhiro, tem o Kazuyo, tem o Mitsunobu, tem o Kenichi, tem o Miura. Cara, tem gente pra um caralho. E, tipo assim, ele ainda manteve um pouquinho daquele problema de semi-face que ele tinha um pouco no mangá anterior dele. Tá bom que ele deu uma alterada aqui e ali, mas às vezes algum personagem que tinha aparecido pouco, ele retorna com uma cicatriz. Então, tipo, pra essa caracterização dele, e essa troca de focos frenética que acontece em Worst, é muito fácil tu conseguir se perder nessa história. É muito fácil você conseguir, tipo, não se conectar o suficiente até o foco mudar de novo. E você ter esse chacoalhada tão rápido, eu acho que fudeu muito minha experiência, cara. Eu acho que até o capítulo 60, assim, foi no capítulo 60, 70, que, tipo, eu sabia exatamente quem era a galera principal do núcleo. Eu posso não saber os nomes, mas assim que eles falam o nome, eu sei quem é. Demorou um pouquinho. Tanto porque eu acho que, como você disse, em Kraus a gente focava mais da perspectiva da galerinha da Suzuran. E um pouquinho Boia, mas o Boia, tipo, acontecia com frequência que ele sumia por um tempo só pra ele aparecer depois, no final, do um pau em alguém. Mas nessa eu sinto que o Hana não protagoniza tantas vezes quanto eu não diria tanto quanto o Boia, porque o Boia também desaparece bastante, mas eu sinto que o foco é muito mais dividido mesmo. A Front tem um foco muito, muito maior do que anteriormente, inclusive, eu acho que a parte da Front eu acho uma das mais legais. Tem a galerinha da Machi, tem a Rosen, né, o clube dos carecas, e tem a própria Suzuran. Inclusive, a Suzuran é deixada de fora em muitos momentos, assim. Porque o Takashi, ele nunca explorou o Armament ou a Rosen antigamente, sabe? Assim, ele só dava umas brechas da Suzuran contra eles lutando, só que nunca explorou realmente histórias que ele tinha por trás.
Apesar que acho que o Armament acho que ganha muito mais destaque aqui do que qualquer outro mangá. Tem o mini arco que ele. Tem o mini arco que passa a geração, né? Da sexta pra sétima ali, tem todo um negócio de graduação deles. Tem a morte do cara, né? Do Armament também. Do T-Show. Do T-Show. Foi mais importante pra mim até, tipo assim, de todo... Teve 2 mortes, bem contando, né, em Krause e Worst. Uma foi a facada lá no Krause e outra foi no Worst, mas a do Worst doeu mais, assim, pra mim, porque pela representação que foi, e como foi muito repentino, né, a gente não viu chegando. Mas assim, falando no geral de Worst e Krause, eu acho que o Worst ele tenta explorar mais as outras escolas, o que acarreta em ter um escopo maior de personagens, mas isso faz ser mais difícil a gente conseguir se apegar a cada personagem individualmente, mais difícil de reconhecer que personagem é qual. Eu fiquei facilmente por 1 ou 2 volumes sem lembrar de quem era aquele personagem. Tendo que pesquisar na Wiki, no Google, pra ver quem que era aquele cara, se eu não tava pensando que era um outro cara diferente. E eu sinto que os personagens dentro de Krause, eles são mais memoráveis do que de Worst. Não que os de Worst não sejam, mas eu sinto que o escopo de personagens de Krause é mais impactante. Cara, eu senti muita falta do Ryujin, eu senti muita falta do Boya. O Han é ótimo, não vou mentir, o pessoal da Rosen também é ótimo. Mas eu sinto que o que ele quis fazer aqui foi tentar expandir a história para que a gente conhecesse um pouco mais de cada escola, né? Mas ao mesmo tempo algumas coisas foram subaproveitadas. Mas uma coisa que eu gosto bastante nessa parte é o fato de que o Hana vive com uma família, né? Ele não é um cara que vai encontrando uma gangue, ele vive com várias pessoas numa mesma casa, o que é bem realista se for parar para pensar na época, né? Onde muitos estudantes ficam nesses lugares para poder conseguir um alojamento e estudar e conseguir um trabalho também e tal. E isso é legal, porque a gente não vê eles como uma gangue, como eu via pelo menos em Krause, né? Eu vejo eles mais como uma família de fato. Eu senti um pouco subaproveitado algumas pessoas ali da própria família, né? Mas, cara, o Range mesmo eu achei um pouco subaproveitado. Mas assim, no geral, esse tipo de contato que ele teve com a Mary, que ele teve com o Meoshi, acho que foram coisas que me chamaram bastante atenção em Worst, assim. Não, falando dessa morte, cara. No mangá tava, tipo, não tava acontecendo muita coisa, sabe, né? Tava num Pacífico, mostrando meio que a finalização daquele arco, morreu. Falei, pô, mano, morreu. Eu fiquei, mano, quem é esse cara? Depois que depois que eu fui pensar, eu falei, tá, esse cara, porque o Worst introduziu tanto personagem que esse cara que morreu perdeu peso, porque eu não lembrava quem é esse cara. Eu não acho que era pra essa, cara. Eu não acho que é pra gente particularmente se importar. Era mais pra ser impactante, tipo, caralho, morreu. Eu falei, mano. Impactou mais pela imprevisibilidade, É porque o T-Show, né, quando ele morre lá pro volume 14, não engano, pro capítulo 54, é a mesma parada do Jinai. O Jinai em Krause, ele vai morrendo e, tipo assim, a morte dele é meio lenta, mas você consegue sentir o peso de que, quando chega no limite mesmo da situação, né, porque em Krause, quando o Jinai morre, todo mundo reflete sobre se realmente vale a pena estar naquela situação. Vale a pena montar gangue? Vale a pena continuar nessa vida meio desordenada assim? O Jinai morreu, eu posso ser o próximo. Enquanto a morte do T-Show são quadros muito mais silenciosos, né? A morte dele é sempre mencionada como um mártir, assim, o que acontece depois. Eu diria que a morte do T-Show pesa muito mais nos outros personagens, como uma consequência mesmo. Por exemplo, o Shogo é um dos principais destaques de Worst, já que ele é... Aí dá pra chamar ele de o protagonista do Armament, basicamente, o Shogo, junto com o Takumi, sabe? No caso do topetão e tem uma cicatriz. Não é o Takeda, o Takeda é parecido, isso que até é um problema pro Takashi, fugiu o Shogo com o Takeda, mas o Shogo é realmente um jovem que precisa realmente aprender a se desvincular e agir como um líder, sabe? Porque o Techo queria confiar nele como o próximo líder. E, cara, justamente essa morte que ocorreu foi uma quebra pra ele. Naquele ponto depois, que ele tem o arco do Amashi, né, que é o maior arco, aí o Shogo realmente volta pra agir como líder. Então eu acho que é muito mais, a morte aqui significa muito mais um peso para os personagens do que realmente algo pro leitor, sabe? É que também o T-Show, ele tava tendo muito foco nesses últimos capítulos, tanto porque ele tava resolvendo um monte de conflito de gangue. Teve o capítulo que ele foi com o Shogo junto com... Ele foi junto com o Shogo tipo, no local dos inimigos, assim, só os dois, tá ligado? Aí tem todo aquele diálogo que é... mano, agora eu entendo quando falam que o seu chefe é quando você tá só com ele e você sente que você pode enfrentar sem cara, tá ligado?
Aí depois ele teve ele teve aquela resolução do conflito contra as gangues que os escorpiões tinham armado pra eles. Aí, tipo, ele sequestra os caras e bota o pau na mesa assim, mano, olha essa merda aqui, é os escorpiões, não é pra você brigar não, pô, vai tomar no seu cu. Então, levaram o Gaslight, cara, para! Aí você tem a morte, você vê que, tipo, todos os personagens respeitavam o Teixeira e viam ele como, tipo, uma pessoa que você deveria, pra você confiar, né, você podia confiar nele. Aí o Shogo, que, tipo, olhava pra ele como se fosse, sei lá, um irmão mais velho, aí você vê todo o impacto que tem nele, o cara até sai da cidade, assim, por uns dias, assim, por uns meses. Então, tipo, eu acho a morte do Teixeira equiparada à morte de Krauser, né? Que é desse peso, assim. O Teixeira, ele foi... O impacto dele na história é mais relevante quando ele morre do que quando ele tá vivo. Não que quando ele esteja vivo não seja relevante, mas a gente tem mais cenas de flashback de quem o Teixeira realmente era depois que ele morre, assim. E eu acho que uma coisa muito interessante a coisa que mais me impactou na morte do Teixeira foi a resolutividade daquilo, porque o Armament quase acabou, né? A gente tem um puta conflito de como o Armament tem que voltar ativa sem um líder. Como é que a gente vai passar para a próxima geração se a próxima geração ainda não é forte o suficiente para isso? Porque a gente tem em Worst, na verdade não em Worst, mas no Armament em si, quando o chefe morre, geralmente o pessoal que era subordinado dele se retira junto, né? E isso fez com que o Armament quebrasse muito. E aí tem toda aquela história de, na verdade, essa nova geração do Armament ser a mais forte depois da geração do Hyujin e tal. E isso é uma coisa que assim, eu esperava muito a volta do Hyujin, não vou mentir, tá? Pelo menos naquela parte ali que o Teixeira morre. Mas eu entendo ele não ter aparecido. Apareceu os outros personagens, né? Mas não apareceu o Hyujin. No entanto, isso levou a um arco maior, né? E eu acho, cara, e ver o Han apoiando o Armament se erguendo sozinho, faz a gente torcer por eles. Não à toa, eles ficaram muito popular dentro da história, né? O próprio autor falou que ele não esperava. Acho que ele falou um negócio assim que ele não esperava que o Armament ficasse tão famoso dentro da própria história. E que talvez seja pela forma deles de se vestir, né? Motoqueiro, assim, realmente é mais icônico mesmo. Eu falo aqui, acho que essa consequência da morte do Teixeira, uma das cenas mais icônicas pra mim de Worst, é quando o Takumi, ele pede pro Hana se ele pode realmente entrar pro Armament. E ele mostra a jaqueta lá pro Armament, pro Hana, e o Hana aprova. Acho que essa pra mim foi um sinal de esperança pro Armament, sabe? O Takumi pode não ser um líder, mas ele tava guiando o Armament para um caminho para que o Shogo pudesse realmente assumir. Cara, e o Takumi foi realmente uma salvação, cara. Cara, essa dinâmica dos vice-líderes, eles seriam um cara, de fato, fazendo as coisas por debaixo do plano, eu acho muito foda. Porque você vê isso com o Takumi, assim, mano, o Takumi, ele é o cara que planeja todos os esquemas do Armament, ele carrega o Armament nas costas solo. Só que ele é um cara que não gosta de aparecer, sabe? E ele não passa uma confiança muito grande. Então ele deixa essa parte pro jogo, né? Sim. Pô, eu gosto muito dessa galera que vive junto com o Hana, mais do que eu gosto da turminha do Boia, na verdade, eu acho. Cara, aqueles 4 capítulos do Takefumi se reconciliando com o cara que ele fazia bullying, cara, eu achei muito forte. Pesado. Eu também acho muito bonito, velho. E ele cortando o cabelo depois, né? Trin Sakura. Tanto que eu acho que o próprio Takashi, ele mencionou na entrevista que ele queria dar muito mais destaque ao Sakota, sabe? Takafumi. Ele mencionou uma vez que ele mesmo admite que achou que ele não aproveitou direito o Sakota e o Renji do grupo principal. Ele disse que queria dar mais destaque a ele, mas não conseguiu. Tanto que, assim, é porque uma das minhas principais reclamações do Renji é que eu acho o conflito dele, aquele do irmão dele, muito off-screen, sabe? Tanto que o Mazayan vai pra Yakuza pra tentar livrar o irmão dele de lá, só que ele não vê isso acontecendo. Eu achei esse evento muito off-screen e não me pegou muito pro Renji, sabe? Por isso que eu não gosto muito dessa parte do Renji. Até eu falei isso pro Otário uma vez. Eu sinto que eu esqueço o conflito dele às vezes, sabe? O Hana é da hora, o Takefumi tem 4 capítulos, assim, que eu acho que definem o personagem. Tipo, ele tem um foco que eu acho que faz valer a pena a existência do personagem, sabe? O Renji, coitado, eu gosto do design dele e, tipo, muito das coisas que acontecem com o grupo do Hana, do Crows, ele tá lá envolvido e ele é um dos primeiros a dar o passo pra frente, então eu dou esse ponto pra ele. E o Takumi, ele tem um arco próprio já, né? Eu não posso esquecer do Tora, né, cara? Sim, eu ia falar isso agora.
agora. Que é o melhor personagem, porque, cara, ele sempre tem essa tendência de botar um personagem meio random, não random, né? Mas um cara comum, assim, naquele no meio, que tá ali só porque faz parte da família, mas ele não é realmente um gangsta. E eles sempre são. Eu gosto bastante dele, mano. Eu gosto muito porque ele exemplifica, né, esse conflito de tipo. Eu não sou forte como eles, sabe? Tipo, como que eu posso dar no mesmo nível que eles? Aí tem todo o bagulho com o Masayan, que ele fala assim, mano, você é você e o Hana é ele, tá ligado? Você não precisa ser forte pra andar com ele. Você pode ser amigo sem você ser igual a ele. Aí, tipo, ele muda tudo completamente, assim, a visão de vida dele, aí começa a fazer as coisas solo. Pô, eu acho o Toro um dos melhores personagens, assim. Mesmo que ele não protagonize muitas grandes partes. Cara, é porque o Toro é muito honesto, cara. Tanto que ele é um cara que não se envolve em briga, ele só quer realmente curtir a vida, sabe? Tanto que ele gosta de jogar dado com o pessoal. Tanto que eu adoro esse capítulo que todo mundo da família Umerushi sai pra jogar boliche e jogar dado, sabe? Sim, acho um dos melhores capítulos, legal, cara. Né? E quando ele conta pro Masayan, tipo, o sonho dele, aí, tipo, ele dá um socão na cara do Toro. E fala assim, nossa, mano, eu tô muito feliz que tu acha o seu sonho, velho. É muito lindo as partes do Toro. Pô, e tipo, o sonho do Toro não é algo grande, algo assim. Ele realmente é um cara muito honesto. Tanto que ele fala, eu quero trabalhar fazendo hambúrguer, velho, porque esse é meu sonho. E eu acho isso muito, muito fofo, cara, na moral. Como realmente... Eu não vi isso chegando, cara. Eu achei que ele ia ser jogador profissional de dardo, de boliche, sei lá, cara. Mas, porra, um hambúrguer, achei isso bem do nada, assim. Achei bem surpreendente. É legal, sabe? Sei lá, eu sinto que o Bush, às vezes, ele tem todo esse conflito, toda essa coisa, mas ele dá uma sensação de leveza, de jovialidade, de calma em algumas cenas que eu acho que são poucos mangás que conseguem expressar pra mim. Quando, sei lá, tem um personagem sentando, pensando, assim, toda vez que a narração chega, pra mim, eu sinto como se ele passa uma vibe calma, reflexiva, que eu não sentia, que não sinto em todo mangá, sabe? Tipo, eu acho muito bom que a maioria dos personagens, a maioria dessas decisões grandiosas, assim, por exemplo, uma do final, que é o Shogo deixando o Armament, tipo, você nem mostra uma cena, tipo, impactante pra caralho, todo mundo chorando com ele. É só, tipo, uma narração falando, foi aí que o Shogo deixou o Armament pra ir pra Osaka trabalhar com seu primo, tá ligado? E é tudo muito leve, porque é realmente sim que a vida é, né? Assim, essas decisões gigantescas, tipo, tu toma assim na hora e não tem um impacto, né? Tipo, caralho, fazer uma festinha. Porque você acha que agora essa sensação de eu vi tipo 4 mangás de delinquente na minha vida, mas os 4 têm a sensação de que eles têm esse conflito, eles têm toda essa vontade, essa tensão entre eles, mas no final de toda a história, tipo, uma fala de um cara, né, uma decisão e acabou o papel dele na história. Eu vou trabalhar no McDonald's, acabou. Acabou, foi rápido, em uma decisão acabou e é isso. Não tem muito o que dizer, não tem muito o que falar, e por isso mesmo eu gosto muito como o Worst e Krause, eles não usam muito diálogo. Eles mostram. Tanto que as batalhas são super rápidas, as batalhas ocupam metade do capítulo e é só soco, porrada seca, né? Mas ele também não usa. Ele não usa muito diálogo, e pra mim, toda vez que a narração vem, ela chega no momento certo, como se fosse um registro histórico, assim. Sim. Porque é como se alguém estivesse registrando a história da Suzuran, da Hosen. E, sei lá, eu me sinto leve vendo esse registro acontecendo, como se isso fosse alguma coisa do passado e você não precisa se preocupar, essas pessoas estão bem, sei lá. Agora que você falou em batalhas, eu lembro que o Takahashi, ele mesmo falando na entrevista dele que ele estava tendo dificuldades para poder desenhar as lutas, tanto que ele disse na luta do Amatsu contra o Hana, ele disse que sofreu um pouco, porque não tinha assistente para poder ajudar ele, era só ele fazendo desenho dos dois. Ele mencionou que fazer lutas assim individuais, isso tem sido uma dificuldade mesmo para ele mesmo. Tipo igual o Eiichiro Oda com One Piece, já que deixa muito mais as lutas individuais pro próprio Luffy. Verdade. Cara, só pra ressaltar, eu acho que tem alguns takes, assim, de sei lá, um personagem voando, tomando soco, que parece que é só um cara
Eu sinto um impacto porque parece que alguém tirou foto de um cara tomando um soco voando, sabe? Eu sinto que é muito... A posição que eles têm, a dinamicidade, parece muito realmente... Dá pra sentir o poder. Não sei. Mas a luta em si, a composição da luta, pô, não é Battle Shonen nem um pouco, mas eu sinto o impacto dos socos, pô. Eu sinto. Sim, sim. Cara, Pô, cara. as lutas, a coreografia delas é muito. Nossa, é muita vibe que realmente, tipo, os caras não sabem lutar, tá ligado? Os caras não são, tipo, profissionais e eles não vão fazer golpes insanos. Eles só estão, tipo, tacando chutes e socos extremamente fortes, tá ligado? Joelhada, socão, sai voando. É. O Gurico dá um chutão sempre, pá, caiu. Pô, eu posso com certeza falar que aquele chute que o Hana levou do Gurico deve ter doído pra caralho, velho. Tá maluco, velho. E o uppercut do Hana, tá ligado? Mano, quando ele enfrenta o Gurico, ele passa assim, raspando e começa a sangrar o bagulho também. Aliás, eu ia falar que eu costumo dividir o Osh, no geral, em 3 fases, né? Que é do primeiro ano, que é até quando o Zeton e a turma dele se forma. A do segundo ano, que vai até o fim do arco do Amate. E a do terceiro ano, que vai até o fim do mangá mesmo. Então, eu falo que acho que o primeiro ano de Osh, eu concordo com um pouco mais, porque ele de fato não pega muito, sabe? Ele tem muitos personagens lá que você fica um pouco perdido. Apesar que isso não funcionou pra mim, porque eu já tenho um pouco mais de familiaridade pelo mangá. Mas de fato, o começo, o primeiro ano pode ser um pouco difícil de pegar, mas acho que no segundo você já fica um pouco mais situado com os personagens, sabe? Tanto é que no segundo ano, aí já tem o grande arco do Amate, né? Que é um arco grande. Sim. Que depois que o Teshon morre, o Amate começa a planejar tudo pra poder conquistar todas as escolas, basicamente. E também é que no primeiro ano você ainda tem galera do antigo, né? Você tem a galera do antigo tomando um pouco do espaço ali. A despedida do Zetou e tal. É que sempre Então. a sensação que eu tenho de Worst, e Cross acontece isso também, mas o Worst me deu mais esse impacto. Quando o personagem, quando a gente tá falando, né, ele arranja o trabalho, acabou. E quando ele se forma também, a gente sente que o personagem, como se o personagem tivesse morrido na história, né? Ele não aparece mais, ele raramente tem algum destaque. Eu fiquei até surpreso que o Zeton voltou algumas vezes, né? Só pra meio que fanservice mesmo ali, sem muita pretensão. Mas a gente sente falta desses caras, né? A gente sente saudade deles. Poxa, eu senti muita falta do Boia, sabendo que já nem era mais a geração dele, né? E isso faz com que... Eu acho que o mérito dele vai muito nesse encontro, né? De que ele consegue não utilizar das mortes na história dele, tanto que é uma história muito pacífica, no sentido de que todo mundo ali se respeita, né? É difícil achar uma gangue que não se respeite. Todos ali são bastante honrosos e tal, é meio quase que um código samurai ali deles. Mas, ao mesmo tempo, a gente sente que não precisa disso, né? Não precisa de mortes como as que aconteceram pra história andar. A gente só precisa que alguém se forme, alguém saia da escola. E acontece isso 2 vezes, né? Acontece isso a primeira vez com o Zeton e a segunda vez com aquele pessoal lá da Hosen, né? E também porque é basicamente isso, né? Quando você vê em Krause, você vê em Worst também, que a galera que vai chegando no terceiro ano, eles vão deixando essa vida aos poucos, sabe? O Zeton, ele corta o cabelo dele. Você vê que tipo, os personagens eles começam a agir de uma forma normal, eles começam a ir, tipo, procurar emprego, né? Ou eles começam a fazer planos para ir, tipo, para um lugar, pra ir pra Tóquio, ou ir pra casa de primo. E aí é realmente um final para eles mesmo, tipo, o final dessa vida de delinquente para eles. E eles vão ser só pessoas normais daqui em diante. Também que uma morte conceitual, né? Eu acho isso muito bem feito, porque realmente é uma sensação muito parecida de você, sei lá, tá no terceiro ano e você vê seus amigos, sei lá, arranjando trabalho, tentando tirar nota pra entrar numa faculdade, sei lá, pra mim é uma sensação muito parecida de vocês se despedirem de quem vocês... a parte de você despedir de quem você é pra você se transformar em alguma coisa do que você... se transformar em quem você vai ser no futuro, sabe? Se transformar num adulto. Exatamente. E o maior trabalho que tem aí é que eles não podem escolher muito os empregos que eles vão ter, né? O caminho deles é ou lutar em alguma coisa, porque eles são acostumados a isso, ou trabalhar em algum lugar mais simples ali na própria cidade,
Ou, cara, o caminho. Às vezes eu sinto que o caminho mais fácil pra eles seguirem uma vida, que é o pior de todos, que é entrar na Yakuza, né? Porque eles têm esse contato mais próximo com a Yakuza, com os delinquentes e tal, e eu sinto que é um caminho que eles já estariam mais acostumados. Claro que é bem diferente a Yakuza do que eles fazem, mas existe mais ou menos a mesma ideia de uma família que, poxa, alguns se defendem, outros fazem esses negócios um pouco mais perigosos e tal. E eu sinto que eles estão nessa linha tênue de pensar, poxa, pra onde que eu vou? Nenhuma escola quer me aceitar porque eu sou de Suzuran. Simplesmente eu ser de Suzuran já dificulta a minha vida, sabe? De entrar em qualquer emprego. E eu não sei, é até meio injusto da minha parte, né? Mas eu não sei se vocês sentiram isso, mas quando o Gurico repetiu de ano, eu fiquei um pouco aliviado porque eu vi que ele continuaria aparecendo na história, né? Sim, sim. Cara, é porque esse mangá ele é meio que contra você entrar em Yakuza. Muitas das vezes os personagens, eles tipo... acho que no começo tem até um bagulho disso, ele mostra que um dos caras da Suzuran, ele morreu porque ele começou a dever pra Yakuza. Ele era de uma gangue de Yakuza. Então todos os personagens, eles tentam o máximo sair fora desse caminho. O próprio irmão do Renji, né? O próprio irmão do Renji tem um plot assim, né? Que ele tá devendo e tal, o Miyoshi vai lá falar com o cara. É por isso que o Zeton, ele é um personagem que, apesar de... ele até passa da geração dele, ele ainda tá na história, porque ele é um personagem que ele quer algo muito acima dos outros. Porque a gente do Brasil, pra, tipo, ser professor, a gente não acha que é muito difícil, tá ligado? Tipo, mano, a gente não valoriza tanto o professor aqui. Mas no Japão, ele ser professor é tipo um bagulho insano, porque lá o professor é valorizado pra cacete. Aí ele precisa de uma faculdade, ele precisa de entrar e tipo, passar em 2 exames pra poder entrar na faculdade, tá ligado? Ele precisa estudar pra caralho. Aí é por isso que é por isso que o autor, o Takahashi, ele mantém o Zeto na história pra, tipo, ser meio que uma motivação pra pessoas que são como eles, são como o Zeto, tipo, que só decidiu que queria ser na hora ali do 3º ano pra continuar, tá ligado? Mesmo que ele falhe uma vez, assim, no teste, continuar, porque ele é o sonho dele. Então até acho que é muito bonito ele manter o Zeton ainda. Aí no finalzinho ele falar assim, ele finalmente conseguiu passar na prova. Eu acho muito... Acho que foi uma boa decisão ele continuar, manter o Zeton por perto, assim. Eu diria que até pra fortalecer a imagem dele, de realmente... de ser uma inspiração pra geração de leitores que também lê, sabe? E o Zeton tá ali pra... Acho que você não vê a conclusão do Zeton, mas você vê que ele continua ali, não desistindo, que é realmente uma mensagem do Takahashi, de você realmente procurar seus sonhos, sabe? Sim, sim. Você não precisa realmente ver ele realizando seu sonho, apesar que tem um spin-off que mostra isso, né? Mas ali você realmente pega muito bem. Com uma mensagem de host, Krauss, é muito ser persistente no que você quer, se você almeja. E eu falar sobre o Amashi, que vocês acharam do arco do Amashi, né? Que é o grande arco do Amashi, que ele planeja derrubar todas as escolas e enfrentar todo mundo. Cara, eu acho que o Amachi, ele se tornou um dos meus personagens favoritos depois da resolução do arco dele. Tipo, mano, você começa odiando, né? Você começa odiando esse cara, porque ele é muito... Tipo, ele é muito pimposo, né? Tipo, ele é muito arrogante, assim. Aí, tipo, mano, conforme que vai passando, assim, conforme ele vai passando todas as tretas dele, aí, tipo, ele lutando contra o Hana, aí o pessoal contando do backstory dele. Aí, tipo, você vê ele depois indo na luta contra o Manji, pô, aí você começa a valorizar esse cara pra caralho, tá ligado? Você começa a hypar ele, assim, quando ele aparece. Você fala assim, nossa, mano, o Amashi desapareceu, né? Eu gosto muito do arco do Amashi, que ele é um arco que ele junta todos os personagens pra um objetivo comum, né? Que ele junta todo mundo, porque aí, tipo, ele começa a ameaçar de verdade a Suzuran e a Hosen. Aí, tipo, os dois se juntam, assim, aí junto com isso, tem o conflito do Amachi, que conforme vai chegando no clímax, ele vai perdendo interesse naquilo, sabe? Tipo, ele vai perdendo interesse naquelas amizades falsas compradas, e ele só vai deixando os caras por aí. E depois você mostra que quando ele perdeu pro Hana, ele ficava vagando na cidade e tomando porrada, porque ele não sabia mais o que ele queria fazer da vida, né? Ele não sabia, ele tava perdido no momento. Eu acho que, não é dito isso na história, mas eu acho que ele tava buscando como uma forma de punição pelo que ele fez. Então eu acho que o Amachi, ele é um dos melhores personagens de Worst, assim, principalmente depois do arco dele. O Amachi, ele é a quebra do Worst, né? Do que os personagens de Worst são. Todo mundo ali luta pela honra, luta pela sua escola, luta por alguém. O Amachi, ele luta por ele mesmo, né?
Porque a ideia do Amat é justamente essa. Ser o cara que não tá atrás dos outros porque ele quer defender uma família ou porque ele quer conquistar alguma coisa. Ele tá atrás dos outros porque ele teve uma vida que ele não... que ele despreza. Ele sente que as pessoas não são úteis pra ele. E ele simplesmente quer achar uma forma de descontar essa raiva, né? E só que, diferente, em contraponto do que eles são delinquentes, né? Eles têm honra, apesar da delinquência deles. O Amat, naquele momento, ele não tem tanta honra assim. Só que ele tem orgulho, né? Que é diferente de honra. Ele tem o orgulho dele de ter que lutar sozinho. Tipo, tem uma cena que eu gosto muito do Guriko, né? Que o Guriko fala pra ele assim: o Hana veio sozinho me enfrentar. Você vai vir com alguém também ou você vai vir sozinho, sabe? Aí o Amat fica meio, obviamente eu te enfrentaria normalmente com um cara junto comigo, mas nesse momento o meu orgulho tá em jogo. E com o tempo, não é que ele deixa de ser o Amat que ele é, ele continua sendo o Amat que ele ainda não consegue se expressar, ele ainda não se sente bem perto dos outros e tal, mas ele já começa a ter mais princípios, ele usa o orgulho dele, que era um orgulho muito individualista, para um orgulho um pouco mais coletivista. Ele sente que tem pessoas próximas dele que de fato não são uma ameaça, que querem o bem dele, e a partir daí ele começa a ir pro lado certo, ele defende aquilo que é dele, sabe? Ao invés de ele ser o cara que não liga para mais nada. E essa evolução do Amat mostra muito como os adolescentes são tratados ali, né? Eles são meio que desprezados pela sociedade, e entre eles se encontram de alguma forma. E o Amat foi o cara que não encontrou essas pessoas. E aí, quando ele encontrou, ele não sabia o que fazer, ele não conseguia acreditar que existiam pessoas que de fato se preocupariam com ele. É uma construção bem, bem realista que quebra um pouco o que a gente está acostumado, e até por isso que a gente odeia tanto o Amat, porque ele é completamente diferente do que a gente viu agora de qualquer uma das famílias. E eu sinto que faz com que o Worst quebre aquela linha, né, de Krause e Worst, de tipo, poxa, eu te enfrento pelo orgulho da minha família e você mexeu com alguém da minha família, então eu vou te enfrentar, mas nós somos irmãos de rua e tal. E o Amat, ele só quer o caos. Eu achei que quem faria esse papel seria inclusive o Mandy, né? E não foi o Amat. O próprio Mandy é uma facção bem orgulhosa. Assim, bem orgulhosa, mas não no mau sentido. Tanto que acho que um dos melhores painéis do Amat pra mim é quando ele vence... Assim, quando ele luta contra aquele cara, acho que é o Sera Naoki, que é um cara que o Amat ganha. Assim, o Naoki, pra quem não lembra, é um cara que tinha cicatriz no rosto, usava óculos e tinha um topetão loiro, sabe? Ele perdeu contra o Amat. Aí quando o Amat derrotou ele, tem um painel do Takahashi, mostrou o Amat, tipo, um painel solitário. Ele fala, eu ganhei. Aí o próprio Takahashi explica que o quanto o Amat é um cara sozinho, quanto ele é realmente uma pessoa que tá fadada a seguir esse caminho, porque ele não valoriza quem tá do lado dele, sabe? E justamente todo aquele mini arco de bullying que o Amat acaba sofrendo é justamente quando ele começa a realmente valorizar quem queria apoiar ele recusava ajuda. O Amat não precisa ser uma pessoa que precisa realmente, eu agora vou fazer o bem, porque é assim. Não, ele só precisa realmente valorizar quem tá do lado dele, e não realmente mudar por completo sua natureza. Ele vai continuar sendo um cara canalha, só que, ao menos, ele melhorou um pouco, né? Eu posso dizer assim. Por isso que eu acho muito forte quando o Amat ele aparece no arco da Manji, sabe? Pra poder ajudar o Hana e os outros. Porque, assim, o negócio tava tão caótico que até o Amat se juntou a ele pra poder realmente ajudar. Como se fosse uma aliança temporária, sabe? Eu acho isso muito bonito, sabe? Quando o Dashou e o Amat meio que... Ele meio que dá aquele aperto de mão, sabe? Eles até falam que, tipo, é o primeiro e o último, tá ligado? Que ninguém nunca mais vai ver uma cena daquela. Muito bom, mano. Eu não quis acreditar nisso, tá? Pô, mas também acho até a própria luta do Amat muito, muito boa pra caralho, velho. Dele contra o Hana. Pô, é uma quebra de... eu acho que é uma quebra de personagem muito boa, velho. O Hana que passou por momentos difíceis, mas é o oposto do Amat. Acho que tanto... O próprio Takahashi tava querendo sinalizar desde o começo que tanto o Amat e Hana, eles são realmente eternos rivais. Enquanto o Amat, ele tentava procurar outra pessoa, só que quanto mais ele enfrentava outras pessoas, ele nunca aprendia nada. Então o Hana é realmente uma pessoa que ele precisava entender como é ser derrotado por alguém que também sofreu igual a mim, mas também consegue seguir em frente. Por isso que eu realmente acho muito bonito, velho, quando esse capítulo aqui o Hana realmente ganha dele e o Amat realmente acaba aprendendo isso. E acho que isso pra mim marca muito o segundo ano de War, sabe? Eu gosto tanto desse segundo ano. Ele trabalha as mesmas ideias em Krause e Worst, né? Ele quer mostrar que ninguém é invencível, todo mundo tem uma fraqueza, sempre vai ter alguém mais forte que você, e que ele faz vários paralelos nisso, né? O próprio Hana,
é o cara que só perde pro Guriko e perdeu pro outro cara também do Manji, né? Porque ficou subentendido, na verdade. Uma história depois, né, que meio que ele não parece que o Hana não perdeu. É um epílogo, na verdade, isso aí. É um epílogo. Mas, assim, o Hana meio que perdeu pra uma das pessoas, o Boya também só perdeu pro Hindaman. E é isso, cara. Não é que tipo, não, mas vai ter uma revanche contra esses caras. Não vai ter. Eu sinto que eu gostaria que tivesse. Mas ao mesmo tempo a proposta é essa, sabe? Pra mostrar que não existe essa invencibilidade toda. Alguém sempre vai ser mais forte que outra pessoa e tá tudo bem. A força deles é na coletividade, não na individualidade, né? Tem outro cara que eu queria saber a opinião de vocês, né? Que é aquele baixinho invocado lá da escola. Aquele que é da escola riquinho, né? Eu acho. O Yuri Salso, o Abo, mano. Ele é legal, cara. Ele é bastante legal. Cara, eu gosto muito do Abo, velho, na moral. Cara, eu rio muito quando ele não bateu no Tora porque o Tora era menor que ele. Sendo que o Tora era maior. Ele falou assim, não, eu não vou bater você não. Eu não bato em quem realmente é baixinho, sabe? Cara, que maldade que fizeram com o meu mano Abo no final com a Manji, cara. Ele errou. Mano, ele bateu na parede, cara. Ele perdeu porque ele bateu na parede, cara. Vai tomar no cu, mano. Que maldade. Coitado do Abo, velho. Cara, mais um que eu acho muito subestimado pelo próprio Takahashi é o Mitsumasa. Ele é muito shed, assim. Ele tem um rosto. Pô, ele é muito foda, velho. Só que em todas as batalhas que a gente vê, ele perde, mano. Ele só perde essa porra. É verdade. Ele dá azar, né, cara? Velho, mas, pô, eu acho bastante da luta que... Pô, velho, o Mitsumasa é um personagem que ele demorou pra me pegar, mas quando chegou no segundo ano, ele me pegou mais. Porque acho que o Takahashi, quando ele fez ele não criou um design tão interessante, sabe? O Mitsumasa ele tinha um cabelo bem feio no começo. Aí depois ele decidiu realmente fazer um cabelo mais loiro mesmo. E pra mim ele marcou muito o personagem pra mim. E, cara, que personagem incrível, velho. Eu acho que ele é o melhor bro do Hana, sabe? O Mitsumasa ele é muito bom. Cara, eu gosto muito do Mitsumasa, eu adoro ele. Mas o Takahashi fez maldade com ele, mano. Ele não ganhou uma luta. Ele só enfrentou, tipo, uns caras muito fodidos, velho. Um dos primeiros oponentes dele foi o King Joey. Uma curiosidade que eu acho que a gente não falou, né? Foi também o fato de que por que ele não tem mulheres? A gente tá comentando no off aqui, né? Por que não tem mulher em Worst, né? Tem a entrevista também do autor que ele fala, né? Que ele não tem mulheres porque ele desenhou algumas... Ia ter 2 ou 3 mulheres na obra, só que aí o editor dele não gostou das mulheres, ele achou elas muito sem graça, muito estranhas e tal, muito esquisitas, e achou melhor retirar da história. E aí ele tirou, né? Mas de repente um dia aí, não sei, não li as outras histórias feitas por ele, né? Mas eu não sei se de repente ele faz alguma mulher, mas, né? Eu gostaria de ter visto pra saber como que seria a dinâmica nisso. Pelo menos a namorada do Guriko, cara, né? Seria interessante. Eu falar que tem uma arte que ele fez pra um grupo de idols, só que, tipo, elas estão de máscara, então não dá nem pra ver. Meu mano não sabe desenhar mulheres. Então vamos saber como o Takahashi desenha rosto de mulher. Tanto que eu acho engraçado que ele mencionou que era difícil desenhar o Takumi, porque ele não tá muito acostumado a desenhar personagens mais sexy, né? E o Maehara, mano? O Maehara eu acho que é o ápice de personagem, assim, idol, né? O personagem bonito que o Takahashi consegue fazer. Cara, mano, é porque o Maehara, ele tem, tipo, 1,90m, tá ligado? Aí ele tem uma aura, assim. Aí quando ele prende o cabelo, tá ligado? Mano, ele passa uma aura que, assim, ele pega muitas mulheres. Eu falo também que um personagem que acho que meio subestimado, mas que ninguém fala, é aquele cara do... Aquele novato do segundo ano, do primeiro ano, que conhece o Hana, que é tipo... Acho que é o Mitsutoshi, que tem um monte de cicatriz na cara. Tá. O primeiro cabelinho dele era aquele cabelo feio pra caralho, velho. Isso é muito bom. Maluco, muito. Apesar de ser engraçado, cara, tem um capítulo dele que eu gosto muito, que é quando acho que tá o Hana e o Tetsu conversando de noite, né? Ele começa a se preocupar sobre o que as pessoas pensam dele, sabe? Uhum. E, cara, eu acho esse capítulo muito bonito, cara, porque o Hana realmente falando pra ele que ele não precisa realmente se importar muito com o que as pessoas vão falar dele, se você tem realmente pessoas ao seu lado pra te apoiar, sempre, sabe? Eu acho esse capítulo muito bonito, na moral. É muito bonito mesmo, cara. Eu sou uma das mensagens pra mim de gosto quando ele faz esse capítulo, velho. E tanto que a Mary Nee aparece lá e a gente vê que a Mary Nee é realmente a personagem mais forte de gosto no geral, velho. Eu gosto muito como ele tem essa troca de... Esses dois lados, que é tipo... O Sakota, ele tá nessa cena, né? Aí tipo, ele começa a fazer graça dele, assim... tão baitola, mano. Por que tu tá pensando nisso, tá ligado?
Tipo, é óbvio que as pessoas te odeiam, porque tão babaca, tão idiota, burro. Aí o Hana dá o papo reto pra ele e muda completamente a personalidade, né? Tipo, ele aparece na escola outro dia, já tipo, irmão, se você quer me seguir, tu me segue, se não quiser me seguir, a gente vai sentar porrada em você, tá ligado? O que é basicamente Exatamente. ele, né? Ele não segue ninguém, mas ele abriu exceção pro Hana, né? Eu acho que dá pra gente ir pro arco final, né? Que é a luta contra o Manji, mais pra falar em mais detalhes sobre. Porque quando chegou um ponto da história onde eu falei assim, cara, o Manji não vai ser mesmo explorado, porque o Manji. Cara, o Manji, tipo assim, é uma organização mó famosa no Kraus e eles falaram tanto do Manji, né? Pensei até que ia expandir para um negócio mais de Yakuza, mas ficou mais contido. Eu vou te falar que eu gostei dos personagens do Manji, mas eu senti que o Manji era mais forte do que ele era, assim, sabe? Não sei se de repente eu subestimei a galera de Worst, ou se o Manji que realmente eles eram mais fortes pelo número de pessoas do que necessariamente pela força individual dos membros, né? Eu acho que era muito mais número de pessoas, porque ele realmente é uma facção muito maior, sabe, do Manji. Acho que sempre foi uma facção bem popular no Japão, sabe? Explorar. E aí quando eles vão no 1v1, você vê que ambos saem. E ninguém ganha nessa batalha, né? Eu acho que essa é uma batalha muito engraçada, que ninguém ganha realmente. E é decidido pelo Pedra, Papel, Tesoura. Cara, isso aí foi genial, cara. A sacada foi genial, velho. A última batalha CS. Cara, tipo, isso é worst, tá ligado? O pessoal não tá ali pra se matar até a morte. O pessoal tá ali pra, tipo, ter uma batalha respeitosa, encontrar pessoas legais através de batalha, sabe? E o próprio pessoal, depois você vê, assim, que muitos inimigos jurados, né? Por exemplo, o Ichiban com o Hideo. Aí você vai no finalzinho, o Ichiban indo visitar o Hideo, o cara quase morreu porque ele tomou ele enfiou um pedaço de ferro na barriga dele. Aí você vê, tipo, o Ichiban emocionado pra caralho, que ele tá bem. Mas aí. Mano, é muito foda mesmo. Eu acho que é muito bonita, velho. Que eles estavam realmente brigando, só que ele realmente se preocupou muito com os outros, sabe? Que ele enfrentou. Tanto que ele foi visitar ele pra saber que ele tava bem, cara. Isso realmente mostra como o Ghost ele relaciona muito bem esse trato de amizade e lealdade, sabe? E mesmo pessoa que você tava enfrentando, totalmente desconhecida, você realmente criou um laço ali, sabe? Eu acho isso muito bonito. E por falar nisso, antes de falar sobre a reta final, né? Temos também a grande batalha, né? Hana contra Guriko. O segundo round. Nossa, mano. Cara, eu gosto muito do começo dessa batalha, cara. O Guriko, ele entra de fininho. Ele entra de fininho com uma cadeira assim, começa a espancar o Hana pra caralho. É todo mundo, tipo. Aí eu acho muito foda. Que já nesse começo, assim, o pessoal já fica assim: mano, tu não batalhou contra o Hana direito, porra. Pô, voltaria não acabou não. Pô, isso é injusto. Aí, tipo, o objetivo do Guriko nessa batalha é muito mais fazer com que as pessoas olhem o Hana pelo que ele é e sigam ele. E não fica com isso, tipo, de criar facção ou de seguir o Guriko mesmo. Tipo, mano, olha esse cara aqui, olha o que ele tá fazendo por vocês, tá ligado? Vocês acharam que o Hana ia vencer? Por um momento, eu quase pensei, cara. Porque aquele soco lá que ele ia dar no Guriko, você não tivesse desviado, cara. Eu não sei. Essa batalha foi muito 50-50 também. Se ele tivesse dado aquele soco, acho que ele ganhava. Mas o Guriko não tem como, mano. Ele é muito shed, velho. Tanto que, cara, eu gosto muito dessa luta no geral, porque é muito forte o final dela, sabe? Então falando, Guriko, você pegou muito mal com a Hana. Aí, assim, não, acho que foi isso. A pessoa tava muito mais xingando ele produções da luta e o Guriko mandou ele calar a boca e dizer que você deve valorizar o Hana. Ele é o único que realmente pode governar Suzuran, sabe? A mensagem foi justamente essa, né? Nem sempre o mais forte é o melhor líder, porque o que Suzuran precisa é de alguém que una todo mundo, e o Hana é essa ponte, né? Ser forte ou não, isso é uma coisa, pô, o Hana pode ficar mais forte que o Guriko com o tempo e tal, e numa luta. O ponto de Worst é que, assim, não existe cara X é mais forte que Y. Tanto que o Amate derrotou, entre aspas, o Guriko, porque o Guriko tropeçou e caiu, né? Então, assim, Exato. meio que numa luta as coisas são decididas pelos detalhes, assim. São pequenas coisas que fazem
que fazem uma luta ter um resultado. Só que não é qualquer um, é muito diferente de uma lealdade, de uma família, de uma união entre as pessoas. Não é qualquer um que consegue fazer isso. Tem que ser a pessoa certa. E o Guriko fez isso justamente para provar, pô, o cara certo é o Hana, independentemente se ele ganha de mim ou perca, ele é o cara que une todo mundo. Todos vocês estavam torcendo pro Hana, todos vocês queriam ver o Hana chegar ao topo, e isso não mudou. Ele ter me vencido agora não é muito diferente do que aconteceu. Então, sei lá, cara, eu sinto que a mensagem de tudo é muito interessante. Eu gosto como o Guriko não é só um cara pra uma meta ser alcançada, né? O Guriko é muito mais que isso na história, ele impacta a história positivamente, ele faz o Hana chegar lá, ele ajuda o pessoal de Suzuran a simplesmente não ser destruído quando o Hana não tá por perto. E querendo ou não, o Guriko é um plot armor, assim, pra gente não ter que se preocupar o tempo todo com a segurança do colégio, né? Dos caras não tão fortes serem massacrados, porque aconteceu já, né, de eles tentarem ir até Suzuran, invadir lá e tal. E o Guriko tava por lá e ele sempre era um obstáculo a ser passado, né? Então eu gosto disso, assim, como o papel do Guriko não se resume só a ser um cara foda. Acho que eu ia até falar antes de lutar aqui, sabe, Hana? Acho que você é uma das poucas pessoas que realmente respeito aqui. E também, eu queria falar dessa cena, né? A cena, a famosa cena das 8 namoradas do Guriko, né? Não satisfeito em ter... Não satisfeito em ter uma pra cada dia de semana, ele quis ter uma oitava também. Ele consegue convencer todos na lábia, né, mano? E cada cena que o Takahashi faz ele conversando com uma mina, é uma mina diferente. Nunca é uma mina igual. É mau caralho, velho. O cara tem 2 escravos ainda. Mano, ele tem três na real. Ele tem os molequinhos da escola. O motorista, né? No final da graduação dele, mano, os moleques começam a chorar, ele fala assim, não chora, eu não gosto de ficar emocionado, emotivo. Aí eles falam, não, eu tô chorando de felicidade. Eu acho que certamente o motorista também tá chorando de felicidade. E aí, agora falando realmente na reta final, né, que agora, eu acho que uma coisa que eu acho muito legal é que o Takahashi, ele realmente quis repetir, só que de um jeito diferente, que foi aquele arco do cara da Manji em Crows contra todo mundo em Toru, nas escolas, sabe? Só que dessa vez foi a Manji toda contra todos os colégios. Eu acho isso muito foda, velho. Acho que a primeira vez que a gente vê realmente a Manji em ação. Eu acho que todo esse arco forma um clima muito tenso, sabe? A Manji fica em Toarushi, que é a cidade deles. Todo mundo só esperando eles entrarem no colégio só pra poder realmente começar a batalha final, velho. E, cara, depois quando ele viu que a maioria dos números da Manji estavam sendo derrotados, ele decidiu realmente Cara, eu confesso, cara, o Bisco, acho que é Bisco, vou chamar ele assim, Bisco. Cara, ele passou uma hora muito, muito mais assustadora quando eu vi ele. Mas quando mais você se aproxima dele, tu vai que ele é um cara de boa, velho. Sim, mano. É até com a interação com o Hana, né? Que ele passa papel higiênico pro Hana no banheiro público. Não só o papel higiênico, mas aquele guarda-chuva da Mary. Mas essa luta final do Manji, ela é muito bonita, cara. Você vê, tipo, todo mundo... Que você vê que os dois lados, eles querem muito que os personagens de um lado ganhem, né? Tipo, o lado da armamento quer muito que o pessoal dali ganhe, né? O Edris Costa Zuranda, a Hosei. E o Manji quer muito que os personagens do Manji ganhem. E no final você vê, tipo, os caras muito impressionados com cada derrota, né? E também consegue mais respeito através dessas lutas, mesmo que alguns não tenham ganhado. Principalmente o Shogo, né? O Shogo é tipo... Cara, coitado do Shogo, velho. Coitado. Mano, o Shogo tratar ele mal, tá? O Takahashi fez muito mal a ele. Ele pelo menos venceu do cara do emoji, né? Pelo menos. Mas, sim. Cara, o Bisco... Quando eu vi que o Shogo ia lutar com o Bisco, eu falei, cara, só reza, velho. Só reza. Fudeu, tá ligado? Por mais que o Shogo... Por mais que a gente já sabia que ele ia perder, o importante é realmente ele passando a imagem de um líder que ele sempre foi, sabe? Ele realmente enfrentando o Bisco com tudo que ele tinha. Acho que é muito mais uma cena que você realmente valorizar o Shogo por ele ter alcançado o que ele conseguiu agora. Ele não dá mais o pé para trás. E todo mundo começa a ter muito mais respeito por ele, né? Tipo, eles já tinham respeito, mas depois dessa luta parece que ele se firmou, tá ligado? Como um dos caras mais fortes da cidade dos Brawls.
Eu gosto muito quando o Takahashi, ele humaniza muito o pessoal da Manji também. Tipo nessa cena que, quando eles estão enfrentando os 6 contra 6, aí uns caras da Manji pedem para que passem remédios e É o kit médico, né? O kit médico. o kit médico para o pessoal de Suzano e das outras escolas. Para que ele possa realmente... Para que ele possa se curar também, velho. Eu acho isso muito fofo, sabe? Porque eles traçam esse lado de... Assim, não vou dizer amizade, mas de compaixão pelos outros também. Pelo valor que eles provaram lutando. E realmente mostra que desejam ajudar eles também. Acho isso muito foda, na moral. Eu gosto como o Takahashi foi inteligente aí, porque quando ele faz essa luta contra o Manji, ele poderia... Uma palavra ele poderia mudar totalmente o rumo da história, no sentido de que o Manji faz assim, não, peraí, a gente vai resolver isso entre os líderes porque a gente não quer ver os nossos companheiros se machucarem, a gente quer resolver isso da forma mais pacífica possível. E realmente isso se deve simplesmente à conduta que o Manji tem de ter uma honra a ser seguida, sabe? Não à toa o nome é Manji, né? Mas assim, ele tem uma conduta muito honrosa. E se o Takahashi quisesse fazer um Manji, uma organização um pouco mais violenta, uma organização que não se importa tanto assim com esse tipo de coisa, que vê isso como uma guerra total, ele expandiria a história assim de uma forma que dificilmente ele acabaria do jeito com 30 e poucos volumes. Ele podia expandir assim bastante a história, e ele não queria isso, ele queria deixar mais contida a história. Porque o Takahashi, ele lida muito melhor com personagens em um determinado núcleo, ele faz uma organização, coloca uns 5 personagens ali relevantes naquela organização e trabalha cada um deles com uma personalidade específica. Isso faz a gente se apegar a eles muito mais fácil. E outra que, segundo que o Takahashi não gosta de desenhar lutas, né, e ele faria basicamente uma guerra, isso seria complicado de desenhar. E terceiro, que daria mais chance de dar errado a história, né, porque a gente tá falando de colegiais, a gente não tá falando de Yakuza. Então ele fez a coisa certa, assim, eu sinto que ele tomou a decisão certa. Ele não foi pretensioso demais em querer fazer algo grandioso, porque era o final, era a última continuação, né. Se bem que eu acho que um dia ele ainda vai fazer uma terceira parte, mas enfim. Então eu tenho a sensação de que ele foi pelo caminho certo. Como a gente sabe, Krauss e Warsh, é muito semelhante, é parecido com o outro, e é do mesmo autor, né? Ele fez o Warsh alguns anos depois de Krauss. Então, eu acho que é natural eu perguntar pra vocês, o que vocês acham que ele fez melhor em Warsh e o que vocês acham que ele fez pior? Cara, acho que algo que ele fez melhor em Warsh, pra mim, é muito mais ter uma consistência de arco, sabe? Ele realmente não gosta de repetir. Ele não gosta de repetir a mesma sensação que você tem de um arco anterior ao outro, sabe? Ele realmente tenta o máximo de si, e dá o máximo de si pra tentar realmente definir o Warsh como algo muito mais consistente, eu diria, sabe? Porque em Crawl, quando você lê Crawl, você meio que... Você começa a ter uma ideia de que, pô, eu já vi isso aqui antes. Então, isso tá meio que sendo um arquétipo sendo repetido aqui. Já em Warsh, eu não senti isso na leitura. Eu senti muito mais fluidez, sabe? Você realmente tá vendo uma crescente. E tanto que no arco final, aí só tem tipo uns 3 pontos de referência, né? Que é tipo o arco final, que é a Manji contra todo mundo. E tem o Guriku, a batalha de Guriku e Hana, pra provar quem é aquele que vai comandar Suzuran. Tanto que eu senti muito essa consciência evoluindo, sabe? Muito mais como o Takahashi como autor. Agora, o que ele fez realmente pior, eu diria que é muito mais ele dar um começo, ele realmente fornecer um começo que fosse um pouco confuso de seguir, sabe? Ele realmente montar todas as facções no início da hora. Eu acho que, assim, ficou mais confuso porque ele misturou personagens daquela prequel que ele fez, que é Storm of Cross, junto com os personagens novatos, que é o Hana e o Sakota, sabe? Todo mundo. Eu acho que isso torna um pouco mais confuso de seguir. Mas porém, ó, é como eu falei, quanto mais você segue o segundo ano de Warsh, você acaba se apegando mais personagens, você já se situa melhor do que tá rolando ali. Eu senti que o Takahashi melhorou como autor, em trazer uma consistência, mas também cometendo uns deles no começo também. Cara, assim como o Cabeça disse, eu acho que o roteiro ele é muito mais amadurecido e eu acho que o narrador da história, ele é usado em momento de forma mais chave, em uma forma sucinta, mas que sempre impacta e que dá uma sensação muito mais historiográfica de e a vida passou, sabe? Essa foi a galera dessa vez e vamos ver como vai ser o próximo. Como se estivesse realmente registrado. Eu acho essa sensação muito
muito intrínseca a Krause. Eu acho que ele isso também, Krause não, em Worst, mas ele também fez em Krause, mas eu acho que ele fez melhor em Worst. Eu sinto que ele deu uma amadurecida na história. Né, Krause ele é mais o que deu na telha, eu sinto. Agora, o que eu acho que Krause fez melhor, cara, eu sinto que o ápice dos conflitos, assim, a estruturação, o Boia como personagem, chegando sempre no final, a concatenação das coisas, eu acho que ele introduziu melhor, os pontos eles foram desenvolvidos melhores, e eu acho que a conclusão dos personagens em Krause me satisfez mais. Cara, uma coisa que eu vou já parafrasear normalmente o Gart e o Gabizo, né? Eu acho que realmente tem uma consciência maior no entre arcos, né? De Worst, mas eu acho que eu consigo me apegar muito mais ao escopo de Krause. Eu gosto mais de quando tem esses turning points dos personagens, ou quando alguém se gradua, ou quando algum deles morre, né? O caso, o Jinai, né? É o Jinai, e quando o Urindaman saiu da Suzurana. Então foi emocionante. Eu não consigo ter um momento assim em World, porque, como eu já falei, ele no começo ele comentou, acho que um dos piores pecados que você pode fazer de mangá longo, assim, que é você colocar muito personagem ao mesmo tempo e você mudar o foco de maneira muito excessiva. Então, pra mim, ele se torna uma história que, apesar de ele quiser centrar aqui e ali o foco em alguns arcos, ele acaba se perdendo um pouquinho quando ele vai mudar isso, quando ele vai colocar algum outro personagem, quando ele, assim, ele tem mais páginas, apesar de tudo, né? Ele continua numa revista mensal. Então, eu acho que, apesar de Worst ter mais capítulos e ter mais personagens, e teoricamente será melhor porque ele consegue expandir a história e colocar mais personagens. Ele não consegue colocar coisas que no Krause acho que funcionam melhor. Tá bom que no Krause também tinha muito personagem, sim, só que a gente criticou, e lá ele tinha esse problema de vários personagens serem parecidos, né? Aqui a gente pelo menos tem alguma mínima diferença, né? O traço do autor evoluiu com o tempo, até porque ele já... World, por exemplo, é uma história de mais de 10 anos, né? De lançamento, tipo, começa em 2001, termina lá pra 2013, por aí. Então, são muitos anos de publicação, muitos anos fazendo os mesmos personagens ali, né? Então, eu sinto que o Worst é muito mais cansativo. Eu acho que o fato dele não ser cíclico é bom, mas o fato dele ser muito extenso e ter muito personagem é pior, assim, a experiência. Ah, sim, pra mim Worst e Krause em fase tipo, de roteiro, esses arcos, pra mim é equivalente. O Worst é um pouquinho melhor, mas o meu maior problema é os personagens, cara. Chegou uma hora que eu não sabia quem era mais quem, cara. O único que eu sabia o personagem era o Hana, o Guirico e o Zeton, só. De resto, cara, o cara morreu, tá, foi legal o peso, mas não impactou tanto, sabe? O maior problema com o Worst mesmo são muitos personagens, cara. Eu até agradeci que o mangá acabou, que eu não tava aguentando mais. O mangá é muito arrastado. Os arcos finais, meu Deus do céu, eu não aguentava ler, tá ligado? Esse era o problema de Worst. Que é muito personagem desnecessário na trama. Assim, né, eu tive uma experiência, e talvez isso tenha influenciado, né, porque eu reli Krause, porque eu não lembrava de quase nada. Eu reli muito rápido a última vez, e li o Worst logo depois, assim, mais os one-shots. Então eu tava meio sobrecarregado de informações com relação a esses mangás. Eu acho ambos os mangás muito semelhantes, assim. Eu sinto que o Worst, ele tenta ser uma versão mais expandida de Krause, né, onde ele tenta trabalhar mais as gangues, mas no geral ele é muito semelhante a Krause, assim. Eu sinto que ele quis trabalhar melhor essas tramas dentro dos núcleos que ele apresentou, e ele conseguiu em alguns pontos e outros nem tanto, na minha visão, né? E talvez aí seja uma experiência. E aí muita coisa do que não me agrada em Worship seja o lado pessoal e não realmente algo que eu acredito que ele fez pior. Por exemplo, eu queria muito que aparecessem os personagens de Krause de novo, nem que fosse o Boia, o Ryujin e tal, mas isso é uma coisa pessoal, nunca foi a proposta, ele nunca prometeu isso, né? Nunca foi a ideia, mas eu senti falta disso, e eu sinto falta desses personagens que eu aprendi a me apegar nesses capítulos todos, mas não muito diferente. Eu odiaria não ver o Hana numa possível continuação em algum outro mangá que ele fizesse, né? Sei lá, The Best. Enfim, mas eu sentiria falta do Hana também. Então eu sinto que talvez isso tenha me pegado, assim, um apego emocional que eu tinha aos personagens de Krause.
O que não muda o fato de eu ter gostado de Worst. Eu não acho o Krause assim, super superior ao Worst. Eu acho esses mangás semelhantes, eu gosto mais de Krause, mas eu ouvi falar melhor de Worst do que de Krause, sinceramente. E conforme foi passando os capítulos, eu tive esse mesmo problema que vocês tiveram, de ter dificuldade de identificar quem personagem era qual, né? Porque eu sinto que eu tive mais facilidade de identificar em Worst, mas porque eu li um atrás do outro e eu tava mais acostumado com o estilo do autor. Então, como eu sabia que esse cara ia mudar os personagens constantemente, eu fiquei mais ligado em pequenos detalhes ali e aqui para tentar identificar esses caras. Mas numa leitura casual, onde eu tô lendo aquilo ali, onde eu tô lendo aquilo ali de vez em quando eu posso, eu sinto que seria muito mais complicado. E quando ele expande esses personagens em Worst, fica ainda mais difícil, porque ele não só ele não só tem um escopo grande de personagens, mas ele muda muito eles de uma forma muito característica. Ele coloca uma cicatriz, ele muda o corte de cabelo, ele faz mudanças bastante radicais para os personagens. E aí eu começo a entender melhor e a valorizar melhor alguns traços que buscam deixar cada personagem de uma forma muito identificável na história. É o caso de Ice Shield, né? A Shield 21 faz isso. Cada personagem ele tem uma característica tão única que é muito difícil tu não saber de quem que se tá falando. E o Worst não, ele busca uma abordagem mais realista e tal, eu entendo, ele quer passar os anos, mostrar que os personagens mudam, envelhecem, o estilo deles é uma forma de quebra da personalidade. E eu sinto que eu gosto da mensagem de ambas as histórias, eu sinto que o Worst é um complemento a Krause, mas eu senti algumas coisas subexploradas em Worst, como o próprio Range, né, que a gente tava falando, o Gabis até comentou, e eu queria que a Mary e o Masashi fossem mais explorados ali, porque eu sinto que eles não foram tanto, né, como família. Mas, novamente, isso é uma experiência pessoal, né? Nunca foi a proposta deles explorar esses personagens, eles sempre foram personagens de apoio, né? Mas eu gostaria de ter visto um pouco mais deles. Em compensação, eu sinto que fora o Ryujin, né, o Front of Armament, ele tem muito mais relevância nessa história, ele é muito mais interessante. Eu prefiro a Hossein de Krause, né? Eu prefiro a Hossein de Krause, eu senti que ela me trouxe um impacto muito maior ali na história, mas o The Front of Armament como um todo, né, eu prefiro de Worst, assim. Fora o Ryujin, acho que o Ryujin é um personagem bastante único, difícil alguém superar o Ryujin. Eu diria que o Takumi chega próximo, porque eu gosto muito do Takumi. Murata também é muito, cara, é um personagem muito bom. Mas eu sinto que o The Front of Armament foi o mais consistente das duas obras. Hossein eu achei melhor em Krause e Suzuran eu achei semelhante o Worst com Krause. Assim, eu senti o de Krause um pouco mais característico, porque o Boia foi o meu primeiro contato com a história, eu conheci esse universo pelo Boia, então talvez por isso eu tenha um carinho maior por ele. Mas o Hana é incrível, assim, acho que qualquer um concorda que o Hana é um puta personagem e fez a minha experiência ser agradável da mesma forma. Só eu queria ver mais, assim, eu senti que faltou um pouco mais de algumas coisas. O próprio Manji, a gente tava falando, né, que propositalmente ele deixou o Manji não expandir tanto assim, justamente para evitar que a história tomasse um rumo ainda mais confuso, né, com mais personagens e uma história ainda mais grandiosa. E enfim, né, eu fiquei com aquele gostinho de quero mais. Eu espero que ele faça um novo mangá e uma continuação um dia e que traga alguns personagens de volta, né? Eu consegui ver a evolução dele em muitas coisas, especialmente no traço. Enfim, eu sinto que tem uma semelhança. Acho os dois bem parecidos, mas eu prefiro o Krause por uma questão mais nostálgica, um pouco exagerado de falar, mas talvez por eu ter me apegado mais aos personagens, ele ter sido uma história, o primeiro contato que eu tive, e o Worst aproveitar muito disso, né? O próprio Guriko é bem semelhante ao Boia, ele rodou de novo, ele é um cara que não quer nada com nada, preguiçoso, só quer mulher e tal, enfim. Eu acho que eu sou meio um pouco oposto do que vocês falaram. Eu gostei muito mais de Worst. Eu gosto muito de Krause, mas eu não sei se é porque o Worst eu li agora e eu não lembro muito de Krause, assim, faz um tempinho já. Mas o Worst me pegou muito lá depois assim, do capítulo 40. Que aí eu comecei a conhecer todos os personagens, eu comecei a entender assim, a individualidade de cada um, a importância de cada um. E eu comecei realmente a me imergir muito na obra e ter bastante do impacto do que ela passava, assim, do que os personagens enfrentavam ali. E aí, não sei, acho que foi realmente uma imersão muito grande, que eu sentia assim, a dor dos personagens, e apesar de no começo o Takahashi, ele realmente, como vocês falaram já, ele ter fudido muito a narrativa,
apresentando muitos personagens que, conforme o mangá foi passando, eu acho que até mesmo ele percebeu isso, que conforme o mangá foi passando, ele foi mudando drasticamente o design dos personagens, principalmente do Mitsumasa, que no começo ele é um Zé Ninguém, você nem reconhece ele, e depois ele vira um Giga Shed, que vira um dos personagens mais respeitados. Também tem muitos personagens que você confunde pra cacete, principalmente o Ginji, que é um dos caras do segundo ano, um dos caras do primeiro ano, na verdade. Ele entra e você acha que ele é tipo o Renji, tá ligado? Ele é exatamente igual ao Renji. E só depois que ele vai pegar um corte de cabelo que vai, tipo, fazer ele ser diferenciado, sabe? Porque, mano, ele é igualzinho o Renji, é o mesmo corte de cabelo, é a mesma face, assim, você para. Mano, what the fuck, o nome dele não era Renji, porque ele tá andando com esse cara aqui, tá ligado? Porque ele fala que ele é um dos primeiros anos. Então, eu acho que ele sofre um pouco disso. Mas em questão de estrutura, eu acho o Worst bem melhor, porque o Sen é o mesmo, que é garotos planetões se batendo, mas a forma como ele faz isso, eu acho que é muito diferente. Ele sempre tenta enfiar umas sacadinhas mais diversas ali, né? O arco da Might vira uma grande investigação, certo ponto. Uma grande investigação de dois grupos, né? O grupo da Might ali investigando o pessoal, a conquista, assim, vira algo muito mais cabeça do que só porradaria. Aí você tem o Takumi procurando informação do Amate, você vê caras assim, acompanhando pra falar como tá a situação. E não é só tipo, mano, o Hosen, mano, pegaram os moleques da Suzuran no território da Hosen, vamos lá bater neles, tá ligado? Não é desse jeito. Mas ele tenta enfiar um pouco mais de complexidade e isso acaba sendo algo refrescante, assim, que não deixa a narrativa ficar muito pesada pra você. E isso acompanha a estrutura inteira de Worst, que é sempre uma situação que não seria a mesma coisa, mas dá uma embelezada que te atrai mais, né? A situação da Manja ali, que você começa a ficar muito tenso, porque tipo, é um grupo gigante, e o Front of Armament não tem tantas pessoas assim. Mas aí depois tudo se resume a só uma batalha mano a mano. Então eu acho que em estrutura o Worst me ganha mais. Em personagem, talvez Crawls me ganhe mais. Mas eu tenho uns personagens que eu gosto muito em Worst também. Principalmente o grupo principal ali da família Umeboshi. Mas eu acho que no geral eu curti mais Worst, não sei, acho que é porque a vibe que passa consegue ser ainda mais leve que Crawls, assim, principalmente porque o Worst é muito focado não só em personagens, mas sim na história dos locais, né, das gangues que são apresentadas. Eu gosto muito disso, assim, de ver o tempo passar e de ver novas pessoas chegando e de ver pessoas antigas se tornarem lendas. Tanto é que no finalzinho você vê que criou-se uma lenda que é tipo o estrangeiro da Suzuran, né? Que sempre chega um estrangeiro da Suzuran, ele começa a dominar a parada. Então você vê todas essas coisas assim se criando, essas lendas, essas amizades. Eu acho. Esse tipo de narrativa me pega mais. Eu ia falar, assim, dar um pouco da palhinha, né? Que eu acho que muito do que muitas pessoas preferem Crawls é porque é muito mais, assim, essa familiaridade pelo começo pelo Boya, e também porque acho que Crawls tem muito mais comédia do que o Worst, né? Se não me engano. Sim. Então, você ter esse momento de comédia acaba te aproximando muito mais dos personagens. Eu sinto que Crawls ele é mais escrachado que o Worst. Eu acho que o Worst ele tenta ser mais centrado, serinho. Mas tem uma coisa que acho que ninguém pode negar, que o final de Worst, ouvindo aquela música... É do cacete, tá? É uma vibe indescritível. Na verdade, ele transfere a leveza de Crawls pro Hana, né? O Hana que é o pilar, ao invés de ele fazer a história ser mais engraçada, ele foca nos personagens específicos serem mais engraçados. Então, eu só queria falar pra vocês, assim, uma outra pergunta, né? Que, agora sim, indo pro capítulo final,
onde Hana e todo mundo vai se graduar, e até mesmo o Guriko finalmente vai passar de ano. Pô, cara, acho que a primeira vez quando eu vi esse capítulo, eu vi que o Takahashi tinha deixado uma música ali, que era Orai no Uta. Eu já coloquei instantaneamente pra ouvir. Cara, ler o capítulo final com essa música é outra coisa, velho. Pô, eu fiz isso, cara, foi muito emocionante. Que a música, ela fala de que não tá acabado, né? Aí isso não está finalizado. Sim. E aí, tipo, tu vê, né, o maluco que chega lá, o Rocket, e o autor já, tipo, fala assim, esses dois caras aqui, eles vão comandar a próxima geração. Uma coisa bem interessante é que o Takahashi, ele ia colocar, acho que uma música comum de escola sobre graduação, sabe? Aquela música bem mais calma de escola, tipo um hino, sabe? Ele pretendia colocar isso, só que na entrevista ele disse que ele não achou isso tão adequado. Aí ele começou a ouvir The Blue Hats, acho que foi no celular dele, e ele viu Orai no Uta e achou muito maneira essa música, e decidiu colocar como final. E convenhamos, acho que essa é a música que mais combina com o Worst e Cross no geral. Não, com certeza. O mangá inteiro, ele é lotado de músicas, né? Tem sabe, um Love is Over, tem no Hirano Tayoni, Aikotoba, tem inclusive uma música que é tributo do Cross the Road. Escrevi uma adaptação de Worst pra anime só pra ver a direção desses momentos, assim, que o Hana começa a cantar e começa a mostrar Que filme melhor, a hein? história e tal, né? Filme é melhor. Filme live action é muito melhor. Pra delinquente, live action é melhor. Então, eu ia falar também que sobre esse final, cara. Cara, uma cena que me pega muito de emoção no final, cara. É como todo mundo se despede da família Umehoshi, sabe? Eles agradecem ele por ajudarem ele e por dar toda a comida de casa pra ele, velho. Acho que essa é uma cena mais emocionante. A Mary abraçando ele, o Takumi chorando pela primeira vez, a gente vê uma cena do Takumi chorando. Cara, é uma cena que me pega muito nesse final, cara. Essa cena é muito especial pra mim. Porque você cresceu vendo eles. Você meio que acompanha eles crescendo e cresceu junto com eles, sabe? E essa é a despedida deles. Você realmente vai ver que eles vão pra uma nova etapa da vida. E, cara, essa cena de despedida pega muito, porque acho que qualquer um que já pisou, assim, já terminou o ensino médio por aí, sabe como é a sensação de você realmente deixar pra trás coisas que eram valiosas pra você e você realmente seguir pra uma nova vida. E acho que essa cena encapsula muito bem como é essa nova direção que os personagens vão seguir agora. Essa é uma cena muito bonita pra mim, sabe? É uma cena muito, muito emocionante mesmo, cara. Todo mundo ali se despedindo. Eles indo pra frente, sabe? Tipo, o Hana vai voltar pras montanhas. E não vai ser a mesma coisa, o pessoal não vai se encontrar tanto raramente. É realmente algo que é muito triste, assim. Ao mesmo tempo, não é pra você ficar amargurado sobre. Porque é um novo capítulo da vida dos caras. E eles sempre vão ter uns aos outros assim no coração. Mas dá uma pegada firme, assim. É melancólico porque eles não estão se despedindo só deles mesmos, né? Eles estão se despedindo da gente. Então, a gente sabe que a gente não vai ver esses caras, né? E não é nem por... Assim, trazendo um pouco pra fora, não é nem porque numa continuação eles não vão ser o foco. Nem é esse o ponto, mas porque... eu não sei, e talvez seja uma sensação porque eu tô no futuro, digamos assim, né? Eu sei que não existe uma continuação ainda, então eu sei que é o final. E isso pega bastante, assim. Eu espero que o Takahashi faça em algum momento alguma versão futura, né, de algo semelhante talvez, né, mas no mesmo universo. E ele traga de volta alguns personagens, né, não como plot principal, mas simplesmente pra gente matar um pouco a saudade deles, porque a gente se apegou muito a esses personagens e eu sinto que o unindo dos dois elencos daria uma puta história boa, né? Então, enfim, né, uma coisa que eu sinto falta. Eu até tava comentando, né, que eu gostaria de ler um mangá de delinquente onde ele seguisse os caras até depois da escola, eles continuassem tendo foco, talvez na Yakuza, não sei. Porque, querendo ou não, a gente se apega a esses caras, independente da história, a gente ter preferido história X ou Y, a gente sente falta dos personagens em si, né? A gente vai sentir falta do Boya, a gente vai sentir falta do Guriko, a gente vai sentir falta do Hana, e isso é o que faz a gente se sentir mais emocionado no final. Não precisa acontecer algo super triste ou coisa assim pra gente ter esse sentimento. Só que eu prefiro ver pelo lado positivo, né? Que nem o cara do Manji falou que vai visitar o Hana. Eu sinto que o Hana ainda vai ser visitado pelos amigos dele, eu sinto que o Boya ainda vai ter contato. Eu gosto de pensar que o Boya ainda tem algum contato com o Zeton, com algum contato com o Ryujin e tal. E que isso vai ser mais frequente agora. E claro que se ele fizesse algo mais contemporâneo, seria mais fácil de tornar isso realidade, já que nessa época celular não era tão comum, hoje em dia para se manter contato com as pessoas é bem fácil. Então, quem sabe, né? Quem sabe. Mas também isso não é uma despedida tão triste, né? Porque outra geração vem pra Suzano. É sempre assim. Uma geração se vai e outra se vem. E que nem vocês falaram, né? É sempre um estrangeiro no colégio, né?
Dessa vez foi um estrangeiro total. Eu acho que aquele cara não é do Japão. E, cara, eu acho que esse é realmente o final ideal de hoje, sabe? É uma despedida triste para os personagens que vão, ao mesmo tempo que é um final adequado para esses delinquentes que nunca vão mudar, sabe? Essa é a Suzuran, cara. A Suzuran nunca vai mudar. E é uma escola que eu espero que continue assim, sabe? Esse é o estilo da Suzuran, de lidar com as coisas. E agora ela tem um líder. Bom, o podcast já ficando por aqui, né? Já falamos durante o podcast inteiro sobre esse mangá. E por fim, então, vamos dar o tchau pra cada um. Foi legal porque ano passado a gente fez o do Crowd e um ano depois estamos aqui no Worst, cara. Muito foda. Gabizo, vai lá. É isso, pessoal. Eu gostei muito de reler esse mangá com vocês. É um mangá muito especial pra mim. De verdade mesmo. Cara, o Worst é uma das coisas mais tocantes que eu li uns 3 anos atrás e que me conquista até hoje. No próximo WJ Review eu vou estar aqui com vocês novamente e também nas lives, né? Gart. Então, galera, estamos aqui um ano depois para falar de Worst, né? As coisas estão indo aqui para cima e vamos ver o que nos aguarda aqui para frente e vejo vocês da próxima vez que a gente for se ver. Até. Hobbs. É isso, gente. Não foi legal ler o Worst, eu não gostei, foi chato. Até um próximo, gente. Tchau. Talion. Caraca, o Agard falou, me deu um ano, cara. Passa muito rápido, velho. Mas enfim, né? Não se tão fácil. Se vocês fossem sentir falta de mim, não se preocupa que possivelmente eu vou estar em quase todos os podcasts aí. E lives também, né? Enfim, valeu todo mundo que leu e é isso aí, né? Se vocês quiserem aí, continuem acompanhando nós, porque vai ter mais WJ Review por aí vindo. Muita coisa legal esse ano. E foi uma boa experiência acompanhar o Worst, apesar dos pesares. Eu acho que o meu erro talvez tenha sido puxar demais, né, acompanhar muita coisa junta, mas eu ainda me diverti e foi uma experiência positiva, muito mais pelas lições que eu aprendi do que necessariamente pela estrutura da história, porque pra mim isso é o que importa no fim das contas, né. E virei fã do Takahashi, tá, quero ler mais mangás dele, eventualmente, não agora, porque tá muito seco ainda, mais um dia. E é isso, né, foi muito legal essa discussão. Igarashi. É isso, né? Chegamos ao fim dessa duologia, talvez trilogia no futuro, quem sabe. Mas por enquanto, somente duologia. Realmente, né? Um ano se passou. Cacete. Meio metro, né? Nossa, mano. Um ano se passou no Worst e um ano se passou aqui também, velho. Nossa, mano. Filme muito maneiro ler esses mangás de delinquente. Me fez querer jogar jogo de delinquente. Nossa, quero muito jogar jogo de delinquente. É isso então, né? Até o próximo WJ Review ou WJB. Quem sabe? É isso, let's go! Ui! Enfim, galera, esse é o podcast de Worst, né? Não deixe de checar o nosso podcast de Kraus. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou nessa leitura. E comenta aqui se experiência com o mangá, se curtiu, se você prefere Kraus, quem te marcou mais, as músicas que você colocou no Spotify depois que você leu o mangá. Enfim, e é isso. E é porque e é mesmo, e ver, e jer, e puti, como diria o Whindersson. Até o próximo vídeo, até a próxima live, até o próximo WJ Review. Tchau, galera.